Fala turma, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê de não construir a nossa reputação, a nossa audiência apenas usando uma rede social, como por exemplo o Instagram, ou o YouTube, ou o TikTok. Isso não funciona, nunca funcionou na verdade ao longo de todos os anos e não funciona até hoje. E o porquê que também hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é a inteligência artificial para fazer com que a gente consiga explorar mais canais e assim ter realmente uma presença digital forte. Não é aquela presença digital apenas numa rede social, uma presença digital mesmo. O teu nome na internet, o nome da tua marca, o teu nome, enfim. E para explicar um pouco melhor, eu trabalho com e-commerce, com digital, desde 2006, quando eu iniciei uma pequena loja numa cidade pequena. E lá naquela época não existia nem Instagram, nem Facebook. E isso fez com que eu buscasse formas de fazer com que as pessoas chegassem até a minha loja virtual. E naquela época, a única maneira de fazer as pessoas chegarem ou era via anúncios no Google, que era o AdWords, não era nem Google Ads ainda, ou então criando conteúdo de qualidade no meu site próprio ou em outros portais na época, né, para começar a gerar essa presença, criar uma autoridade e trazer mais pessoas para a loja virtual. Então, lá atrás, a gente criava conteúdo no nosso site próprio, criava conteúdo no blog, só que isso funciona até hoje e as pessoas hoje não estão mais se dando conta disso. Inclusive, depois que nasceu a IA, né, que nasceu não, depois que ela começou a ser usada mais com mais frequência em 2022 no Brasil com o ChatGPT, as pessoas acreditaram que, bom, agora ninguém mais vai procurar no Google, então não preciso mais fazer artigos e ter o meu site próprio, as pessoas vão usar a IA, vão encontrar tudo lá. Porém, a gente não está se dando conta, muitas pessoas não estão se dando conta que em algum lugar essas LLMs, as IAs, elas têm que buscar a informação. E aonde que elas buscam a informação? Justamente hoje elas buscam em toda a internet. Então, se tu tá só no Instagram, se tu tá só no TikTok, tu realmente não tem ainda uma presença digital de fato. Tu apenas está posicionado em uma rede social. Mas a presença digital mesmo, ela vai muito além disso. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, alguns pilares até para a gente ter uma noção melhor disso tudo. E o porquê que eu estou falando isso é porque eu sempre construí esses pilares da presença digital na minha empresa, na minha marca, na marca da minha empresa, ao longo dos anos. E só assim eu consegui um dia vender a minha empresa, gerar valor, né, gerar equity, enfim, fazer com que a empresa tivesse valor. Foi através dessa presença digital que eu pude realizar uma transação, fazer a venda da empresa. E os pilares hoje, que eu considero importantes da presença digital, o primeiro pilar seria a autoridade. E a autoridade, ela é construída no digital. Primeiro tu constrói para dentro, tu precisa ter a autoridade. Então tu precisa ser uma autoridade em algum assunto, tu precisa estudar, precisa ter uma formação, enfim, tu precisa ser a autoridade. Porém, não basta ser. A autoridade, ó, até coloquei uma frase aqui, que eu estou vendo uma apresentação minha, que a autoridade não é só saber muito, é fazer as pessoas acreditarem que você sabe. Então não adianta eu saber muito e eu não me posicionar no digital. Eu posso até ter no mundo físico algumas pessoas que entendam que eu tenho uma autoridade, mas no mundo digital, se eu não expressar isso, se eu não conseguir comunicar isso, de nada vai adiantar eu ter essa autoridade para dentro. Eu preciso colocar ela para fora, preciso fazer com que as pessoas entendam que eu tenho autoridade. E se eu não colocar para fora, se eu não mostrar que eu tenho conhecimento de determinado assunto, alguém com menos conhecimento do que eu vai mostrar isso, vai fazer isso. E isso não é bom, nem para quem segue aquela pessoa, nem para mim muito menos, porque aquela pessoa vai estar talvez tomando um espaço que eu deveria estar ocupando no momento. E assim, todo mundo que sabe alguma coisa já pode ensinar alguma coisa. Basta ensinar
para quem tem menos conhecimento que você. Então todo mundo tem o seu lugar na internet, tem o seu lugar de autoridade. Eu tenho certeza que tem pessoas, mesmo eu tendo uma experiência aí no digital desde 2006, enfim, mais de 15 anos aí, eu sei que tem pessoas que sabem mais do que eu. E essas pessoas, muitas delas não estão se posicionando na internet, e muitas delas estão. Então, essas pessoas, todas elas precisam se posicionar, mesmo quem esteja saiba muito mais do que eu, e aquelas que sabem um pouco menos também. Então, o posicionamento digital, ele parte muito desse pilar da autoridade. O segundo pilar que eu trago é realmente o conteúdo. A gente precisa organizar um conteúdo que faça com que a gente consiga transbordar toda essa autoridade e gerar um engajamento, gerar uma movimentação ao redor da nossa marca, do nosso nome, seja uma marca mesmo ou a tua marca pessoal. E eu gosto de trazer sempre alguns tipos de conteúdo, como conteúdo de topo, de meio, de fundo. O que seria um conteúdo de topo? É aquele conteúdo que atrai mais pessoas para as tuas redes, né? Então seriam posts virais, artigos que chamam atenção, reels, e tudo isso sempre utilizando mais do que um canal de comunicação. Depois eu vou chegar nesse ponto. O meio, o que seriam conteúdos de meio? Ela quando tu começa a aprofundar um pouco mais aí no teu nicho, no que tu comunica. Então é aquele assunto que vem para educar, para aprofundar, são aqueles carrosséis mais longos, são aqueles vídeos mais longos, até mesmo esse vídeo aqui. Quem está assistindo esse vídeo, está interagindo mais comigo, está entendendo a minha forma de pensar. Esse é um conteúdo que ele é mais de meio mesmo, né? Ele é um conteúdo que aprofunda um pouco mais. Não é aquele conteúdo lá no meu Instagram que apenas ele gera muito engajamento, mas a pessoa só curtiu lá, passou 3 segundos vendo e depois talvez nunca mais me viu. Então ela foi impactada um pouquinho lá, mas depois eu consigo trazer essa pessoa aqui para o YouTube, talvez consiga, talvez não, né? Mas em alguns casos a gente tem estratégias para trazer as pessoas que estão lá no Instagram aqui para acompanhar um conteúdo mais denso, mais profundo no YouTube. Então esse seria o meio. E o fundo, conteúdo de fundo, seria aquele conteúdo realmente para converter, aquele conteúdo para fazer a pessoa tomar uma ação. E o que seria essa ação? Seria ou uma venda, ou cadastro em alguma newsletter, ou um cadastro para uma promoção que eu vou fazer, ou uma inscrição para eu vender um serviço meu. Então esse é o conteúdo mais de fundo, com chamadas mais diretas e que também podem ser espalhados em todos os nossos canais. Por isso que é importante também não ter apenas um canal. E o terceiro pilar que eu trago seria o pilar das vendas. Porque eu acredito muito que autoridade e conteúdo sem venda é apenas um hobby caro. Então, a gente gera conteúdo, a gente cria autoridade na internet justamente para fazer vendas, para movimentar o nosso negócio, seja o teu negócio de uma pessoa só, ou seja um negócio um pouco maior, ou seja a tua marca pessoal mesmo. Então, as vendas, elas são essenciais, são um pilar também dessa presença digital, porque quanto mais vendas também a gente faz, mais clientes a gente tem, mais depoimentos a gente tem, isso tudo faz com que a nossa presença digital melhore muito. E a inteligência artificial, ela vem justamente como um catalisador desses 3 pilares, né? Da autoridade, do conteúdo e das vendas. Até 2022 a gente não tinha essa ferramenta tão poderosa nas nossas mãos, mas agora a gente pode usar a IA da melhor maneira para conseguir potencializar todas essas etapas. Então, tanto na autoridade, quanto no conteúdo, quanto nas vendas, a IA está aí e a gente precisa usar ela para gerar um engajamento muito maior e conseguir potencializar tudo isso. E falando em canais, né, que é o assunto principal até desse vídeo aqui, motivador que eu comecei a gravar aqui, é que a gente precisa entender que a gente não pode ficar apenas no Instagram, apenas no YouTube ou apenas em outra rede social.
Eu considero que o importante é que a gente trabalhe pelo menos 3 canais, pelo menos 3 pontos, assim, não são redes sociais, mas pelo menos 3 canais. E o canal principal que eu considero que todos nós deveríamos estar posicionados é o nosso site próprio, ou a gente tem um blog ou um portal, mas é o nosso site próprio, nosso domínio próprio. E isso é muito importante até pensando nas IAs. Por quê? Porque as IAs estão rastreando a internet. E quando tu tem um site próprio, quando tu escreve conteúdo lá, quando tu posta com frequência no teu portal próprio, tu começa a ter uma relevância muito maior até para aparecer como uma recomendação dentro da própria IA. Imagina o chat GPT te recomendando. E isso só é possível se tu tiver a presença digital forte. Então, ter um blog, um site próprio é muito importante, eu acho que é o principal, assim, para começar. E depois, mas ele sozinho também não faz milagre, né? Então, assim, tendo o blog como principal, depois YouTube, TikTok, ou YouTube, Substack, ou YouTube, Instagram, ou Instagram e mais alguma outra rede. Então, ter 3 pontos. Por exemplo, o que eu estou trabalhando muito hoje? Eu tenho portal próprio, tenho o Instagram, onde a gente faz um trabalho lá com carrosséis muito forte, que está ajudando muitas pessoas também, que a gente está crescendo muito lá. Até a gente tem o curso sobre como criar carrosséis, né? Até vou deixar o link aqui. Mas então eu tenho o blog, o meu Instagram e agora eu estou desenvolvendo o YouTube também. E estou testando, né, e criando um pouco de conteúdo no Substack também. Por quê? Porque a minha newsletter está lá. E a newsletter é muito valiosa nos dias de hoje. Veja o que eu estou falando, estou em 2025 dizendo que a newsletter é algo muito valioso. Parece até estranho falar isso, mas é real, funciona muito e quem não usa perde muito. Então, se tu não usa newsletter, né? E o Substack é uma ferramenta muito boa para conseguir criar newsletters, né? Só que agora ela está se transformando numa rede social também, dá para fazer posts e tal, então eu estou usando um pouco mais. Mas a minha base principal é o portal, o Instagram e o YouTube. Então, esses 3 canais, eu estou trabalhando eles diariamente, com produção de conteúdo realmente diária, focada, usando a inteligência artificial a meu favor. Por quê? Porque eu consigo, em menos de 1 hora por dia, alimentar praticamente todos os canais. É claro, aqui no YouTube eu não gravo todo dia, então dá menos do que... o YouTube eu levo mais o quê? Mais meia hora para gravar um vídeo aqui e postar. Por quê? Porque também eu foco na agilidade e sem nada que possa me travar. Eu não preciso mandar esse vídeo aqui para um editor, eu simplesmente vou cortar ele aqui, fazer uma thumbnail e postar. Então, isso também é algo muito importante. Por quê? Porque a consistência na presença digital, ela é muito importante também. Então, tudo que tu faça, que tu consiga fazer por conta e rápido, isso faz com que a tua presença digital melhore. Então, dessa forma que eu acredito que a gente possa criar uma presença digital forte na internet. Eu acredito que é a maneira mais simples hoje em dia, usando também a IA para impulsionar tudo isso. Não leva tanto tempo por dia e os resultados, se tu combinar redes sociais que têm resultado imediato, como é o Instagram, lá eu tenho resultado imediato. Eu estava crescendo 1.000 seguidores por dia não, por mês. Depois eu comecei a crescer 1.000 seguidores por semana e nos últimos 3 dias eu ganhei mais 1.000 seguidores. Então, dá para ver que tem uma movimentação muito grande quando cria conteúdo de qualidade e usa, no caso eu uso bastante carrosséis e isso tem ajudado muito lá no crescimento. Então, é uma rede com retorno rápido. O YouTube e o blog, o portal, pelo menos o YouTube. O YouTube é a longo prazo. Então eu estou aqui produzindo, ninguém está vendo. Tem 2, 3 assistindo aí, se tu estiver assistindo, curte. Mas eu sei que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, mais pessoas vão começar a assistir. Por quê? Porque eu também faço toda essa combinação de canais e vou criando essa presença digital aos poucos. Então, esse vídeo aqui, ele pode servir como uma base para eu criar um carrossel lá para o meu perfil no Instagram, então eu posso baixar a transcrição, criar um carrossel,
E o que eu posso fazer também, e que eu vou fazer, é colocar esse vídeo lá no portal e fazer um artigo a partir desse vídeo. Então a inteligência artificial me ajuda a criar tudo isso com a minha voz, com a minha identidade, e eu vou preenchendo todos os locais mais importantes da internet, os locais onde realmente se constrói a presença digital. Então, se tu gostou desse vídeo aqui, curte, compartilha, segue aqui o canal, que a gente está apenas começando, então esse projeto aqui ele vai muito longe, e quem está aqui acompanhando, tenho certeza que vai poder colher bons frutos nessa construção da presença digital. Então, até o próximo vídeo.